Já está. Demorou um bocadinho, mas finalmente já está. Olá! Então, hoje estou a usar a minha yukata. Já é um bocadinho tarde para estar a usar yukata, porque tecnicamente já não é verão. Ah, mas ainda está muito calor no sul do Japão e sei lá, toda a gente usa yukata até bem entrado outubro. As temperaturas. Aliás, este ano em Hokkaido estão, esta semana, 28 graus. 28 graus em Hokkaido, que era suposto estar em 11. Então, eu estou channeling, eu estou a canalizar, estou aqui no mesmo estado de espírito que o clima japonês. Portanto, daí a yukata. Além disso, acho que ainda não vos tinha mostrado, gosto muito desta, já tem uns aninhos. Eu acho que o meu social standing e o facto de já não ser uma miúda solteira, se calhar eu já não podia estar a usar estas cores e estas coisas, mas é bonito. É bonito, como diz um amigo meu que gosta de trocar os P's pelos B's. Então, hoje, o que é que vamos fazer? Primeiro vamos pôr isto direito, desculpa. É fim de semana, eu estou a fazer as coisas de uma maneira um bocadinho mais relaxadinha, embora tenha estado muito ocupada em telefonemas até agora. E um dos telefonemas foi precisamente uma pessoa, só lembrar-me que me tinha mandado uma coisa para o e-mail que eu já me tinha esquecido há muitos tempo, de género, não é nada importante, mas pensei que podias querer fazer um vídeo sobre isso. Sim, obrigada por me lembrares. É que às vezes são tantas coisas ou são coisas que outras passam à frente e eu esqueço. Mas isto foi mesmo uma boa ideia. Então eu fui repescar o link que ela me tinha enviado. Antes de mais, devia dizer aqui no canal que este é um dos vídeos deste canal que é sobre sociedade, história, arte, cultura e antropologia do Japão. Portanto, se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos, falem comigo. Sou investigadora de estudos japoneses, faço consultoria especializada nesse sentido e tenho-me ocupado mais nos últimos anos na criação de programação de experiências de turismo imersivo e criação de oportunidades de networking entre Portugal e o Japão. Este vídeo vai ser um vídeo que toca em várias séries diferentes, provavelmente ele vai estar no grupo dos vídeos do Fact Check também, porque eu vou falar de artigos online. Este foi-me enviado como um artigo online. E deixem-me explicar porque é que eu digo isto. Artigos, sobretudo para alguém com o meu background, artigos são artigos em revistas académicas, científicas, peer-reviewed, ou seja, verificados por outros investigadores que conduzem ao crescimento do conhecimento, ou à produção de conhecimento. Eu tenho dificuldade em chamar artigos online a coisas que são websites ou blogs. Desculpem, o hobby está-me aqui a apertar. A coisas que são websites ou blogs. Normalmente eu não chamo bem a isso artigos online. But for the sake of simplification, vamos chamar a isso artigos online. Então, depois de comentar e esclarecer algumas coisas deste artigo online que nós vamos ver, vou-vos falar das novas regras de turismo do Japão após esta reabertura que está agendada para 11 de outubro de 2022 e o que é que vai ser o futuro imediato a seguir. Portanto, fiquem até ao final do vídeo para verem estas coisas todas. Então, vou já saltar para aquilo que foi a recomendação. Eu de vez em quando estou a olhar para cima porque estou a olhar para o timing, de vez em quando estou a olhar para baixo porque estou a olhar para o computador que está aqui aberto no artigo. Então, isto é de um website que se chama Matcha-GP. O Matcha é um website que eu conheço bem. Eu já trabalhei para pessoas que trabalham no Matcha. Ou seja, o Matcha é japonês, é parcialmente privado e parcialmente subsidiado pelo governo do Japão. Não é o único. Há montes de plataformas online deste género. Eu já trabalhei mais consistentemente para o Japan Travel, mas também já escrevi para pessoas para virem a publicar no Matcha. Vou-vos explicar como é que isto funciona, para vocês saberem. Eu tenho boa impressão do Matcha, ainda antes de ver o artigo que ela me mandou e abrir o link, porque eu sei que é uma plataforma que tem vários níveis de editores, ou seja, há pessoas que são escritores permanentes. Os escritores permanentes recebem os tópicos de escrita dos que lhes estão acima. E os escritores permanentes ou escrevem diretamente esses tópicos de escrita ou distribuem-nos pelos seus escritores. Os seus escritores podem ser pessoas que têm um vínculo permanente ao Matcha ou pessoas que têm um vínculo temporário ao Matcha, como eu já tive. Um vínculo não permanente ao Matcha. Podem ser inclusivamente consultores estrangeiros. O título e a autoria podem não matching. Porquê? Porque há muitas pessoas diferentes a trabalharem no mesmo artigo e muitas vezes há os autores, nós chamamos os autores de authors. Os autores são aqueles que aparecem como sendo autores de um determinado artigo porque são os últimos que trabalharam aquele texto. Não quer dizer que sejam as pessoas que, por exemplo, fizeram o research ou fizeram a consultoria a dizer, olha, eu acho que devias tirar esta parte porque agora esta parte é não consensual na internet, ou então
não ponhas esta parte que é politicamente incorreta, ponhas aquela. Há muitas pessoas que passam pelo meio para os avisar, para os advisors, e depois o último autor que põe tudo certinho, direitinho, é o autor que está listado no MATCHA-GP. Vocês saberem como é que estes websites funcionam. Então, eu tenho bem impressão logo à partida do Matcha, porque eu sei que passa por muita gente. Mas, ao mesmo tempo, como é muito grande, eles são menos controversos e às vezes as coisas que estão lá são às vezes assim um bocadinho... Como é que eu ia dizer? Tem que balançar, tem que fazer um good balance entre ter conteúdos que as pessoas já estão à espera que eles tenham, e portanto não é extraordinariamente inovador, mas ter também conteúdos que sejam realmente informativos. Mas é um good balance, geralmente. Vamos saltar para o artigo. Ok, isto é uma lista. Eu depois tenho que editar isto aqui no vídeo de alguma maneira, para vocês verem a lista. Isto é uma lista grande. Ok, então, isto é uma lista grande, eu vou falar dos tópicos 1 a 1. Eu acho que eu não posso utilizar as fotografias, mas eu vou falar dos títulos e dos tópicos. Então, o primeiro tópico é... Aliás, de onde é que isto vem? Costume e etiqueta. Ok. Costumes e etiqueta. Ok, isso é porque é clickbait. Basicamente, não é clickbait, porque ele realmente vai falar daquilo que está a dizer, mas é... Vocês já sabem, vocês clicam porque diz customs and etiquette. Então, primeiro, do wear a mask when possible. Isto é um bocado self-explanatory, mas vou-vos dar o background. Usem a máscara sempre possível. Porquê? Porque vai agora abrir outra vez o turismo internacional do Japão e eles sabem que muitas das pessoas que vão para o Japão estão em países onde já não é nem obrigatório, nem sequer costume usar máscara, por exemplo, nos exteriores e em sítios abertos, ao ar livre, mas no Japão vocês devem fazer isso. O Japão tem aquela maneira de estar e de ser e de utilizarem as regras que é, tecnicamente não é obrigatório, mas se vocês não fizerem, têm consequências. Então é complicado explicar-vos, mas basicamente se vocês não quiserem ter uma má experiência, usem máscara. Don't make phone calls on public transport and be careful on your speaking volume. Normalmente vocês não têm que estar a pensar muito nisto. Porquê? Porque todos os transportes públicos onde vocês vão andar, quando existe a necessidade de haver regras que são respeitadas por todos, elas estão visíveis. Se vocês tiverem 2 dedos de testa e os olhos bem abertos, e vocês devem ter isso, vejam os avisos que existem nas estações de transporte e vocês vão ver que existem sinais graficamente muito óbvios, nem precisam de ler japonês, que vos dizem que é proibido estar a falar em voz alta ao telefone ou a ouvir música alta nos fones, etc. Portanto, sim, não não invadam o espaço das outras pessoas, não assediem as outras pessoas com o volume alto da vossa voz ou da vossa música. Obviamente não chamem os vossos amigos aos berros na plataforma de transporte público. Terceiro, do be mindful when dining and be careful with your chopsticks. Deixa eu ver se aqui há alguma coisa... Eu acho que aqui não é nada diferente do que era suposto ser. Ok, este é aquele tópico que eu acho que está aqui para encher chouriços. Sinceramente. Porque esta é daquelas coisas que estão sempre a dizer. É recorrente em todos os artigos deste género, que é não espetem os pauzinhos na tigela de arroz, não deem coisinhas à boca com outras pessoas nos pauzinhos, etc. Basicamente, é assim, eu confio que vocês não são acéfalos, portanto, basta vocês olharem à vossa volta e verem o que é que os outros japoneses estão a fazer em relação à comida e aos pauzinhos e façam igual. Basicamente. Don't layer on the fragrances. Eu também acho que isso é óbvio, mas é porque eu sempre fui uma pessoa muito sensível aos cheiros. Eu tenho um olfato muito apurado e fico muito facilmente agoniada com cheiros fortes, mas se calhar vocês não são assim, então eu preciso explicar. Os japoneses realmente não lidam com cheiros muito fortes, tirando talvez o natto. Mas isso não conta porque eles estão habituados. Já agora natto é bom. Mas basicamente vocês não levem coisas como perfumes ou aftershaves ou até condicionadores de cabelo que tenham cheiros muito fortes. Porque se vocês estiverem num meio de transporte com muita gente em pouco espaço fechado, ou mesmo se vocês estiverem a passar na rua ou entrarem numa loja, vocês vão deixar uma nuvem de cheiro atrás de vocês e as pessoas não gostam disso. Portanto, tentem ser florais e leves nos cheiros, realmente, e não assediem as pessoas com os vossos cheiros também. Embora, se vocês andarem no metro de Tóquio ao final do dia com pessoas muito suadas e cheirar mal, somos assediados por outro tipo de cheiros e não podemos evitá-los, mas pronto. Do enjoy the nightlife. Isto é por causa... Yeah.
Ok, a verdadeira razão para esta coisa estar aqui na lista é o governo do Japão teve um grande problema ao nível de não recolher volume de impostos sobre bebidas alcoólicas suficiente durante estes últimos anos. Cada vez as pessoas mais jovens, podemos chamar-lhes geração Z, alinha menos nas nomikai, que são as drinking parties entre colegas de trabalho, que é aquela coisa que é semi-obrigatória de ir beber álcool no final do dia. Há cada vez menos pessoas que alinham nisso e as pessoas estão mais conscientes dos malefícios para a saúde física e mental de vocês beberem álcool em excesso. E por causa disso vende-se menos álcool em geral, sake é álcool em geral. Eu acho que ainda se bebe muito álcool no Japão, mas o governo do Japão está a tentar. E este é claramente um destes tópicos da lista que está aqui, porque os consultores disseram: ok, nós temos que atingir os objetivos que nos foram impostos, não é, para podermos continuar a trabalhar, e um dos objetivos é temos que fazer X artigos que falam de sake ou de beber ou de coisa. E eles estão a enfiar isto aqui, basicamente. Sim, a nightlife no Japão tem interesse, mas opá, vocês só bebem o que quiserem. Pronto. Next tópico. Don't make karaoke a competition. Alguém faz o karaoke uma competição. O karaoke existe para as pessoas desbundarem, para as pessoas terem um momento de deixarem as suas emoções sair através da música. O karaoke é uma coisa muito específica. O karaoke é uma coisa que no Japão funciona como o contrário da tightness que vocês têm que ter enquanto estão na vossa vida social e laboral. Então, quando vocês querem desbundar, gritar, cantar, chorar, abraçarem-se aos outros, porem a gravata na cabeça, vocês vão para o karaoke. Não é, obviamente, uma competição. O karaoke é para toda a gente desfrutar de estarem alegres, ou frágeis, ou vulneráveis, ou sentimentais a bem uns dos outros. No dia a seguir ninguém fala disso, ninguém vai dizer aos outros: olha, tu ontem estavas a cantar uma canção muito romântica e triste, está tudo bem na tua vida. Não, ninguém faz isso. Portanto, desfrutem do karaoke como o karaoke é. Também podem beber e comer nos sítios de karaoke, embora a comida não seja tão boa e é normalmente overpriced, mais cara. Do be careful to take off shoes, both in homes and in specific public spaces. Sim, vocês quando entram nas casas das pessoas têm que tirar os sapatos, quando entram na vossa casa, em princípio, têm que tirar os sapatos. Às vezes há lojas, sobretudo aquelas lojas mais high-hand, em que vocês têm uma plataforma de espera, uma espécie de sala de espera que é em tatami e servem-vos chá enquanto vocês esperam, e aí vocês têm que tirar os sapatos para entrar nessa plataforma. Existem os restaurantes, obviamente, os restaurantes que têm aquele degrauzinho para a mesa privada do grupo, também têm que tirar os sapatos antes de entrar. Basicamente vocês têm que estar sempre a tirar e a pôr os sapatos outra vez, portanto, usem sapatos que são fáceis de pôr e tirar e meias que não têm buracos. e estão bem, e com isso estão bem. Don't eat or drink in these places and try to avoid eating and drinking while walking. É basicamente os santuários, certo? É basicamente os santuários. Obviamente não estejam a fazer piqueniques nos santuários. Eu digo isto com um tom de sarcasmo, mas é assim, os santuários são normalmente dentro de parques. São em zonas verdes muito bonitas. E muitas vezes os ocidentais, particularmente os europeus, associam parques a zonas verdes urbanas em que podem fazer coisas como deitarem-se na relva e fazerem piqueniques e jogarem à bola ou whatever. No Japão não é assim. Aquilo são holy grounds. Aquilo é terreno sagrado do santuário. É para ver. Em alguns sítios tem até um percurso pedestre para vocês fazerem, que é muito bonito, e passam por lagos e às vezes cascatas, etc. Mas não é para vocês estarem para ali a fazer praia de montanha. Portanto, sim, eu estou-me a rir porque eu já vi... não sei o que é que eles eram, estavam a falar inglês, mas deviam ser outra coisa qualquer que não fosse americanos. Também não quero sempre dizer que são todos os americanos que fazem parvoízes, mas normalmente são. Ok, mais. Esta lista mais é grande. Espera aí, mais coisas. Do be mindful if you have tattoos and why it's important. Sim, é verdade. Se vocês têm tatuagens, ainda se aplicam algumas restrições no Japão, porque eu acho que eu diria, tradicionalmente, os japoneses associam tatuagens com yakuza e com comportamentos perigosos ou antissociais. Claro que, objetivamente falando, eles sabem que os ocidentais normalizaram as tatuagens e que há países em que há tatuagens tribais, como por exemplo a Nova Zelândia, que não têm nada a ver com isso. Mas ainda assim existem, normalmente,
critérios de acesso a certos espaços, nomeadamente as termas, as praias, alguns estabelecimentos de restauração, que se vocês tiverem tatuagens visíveis vocês não podem entrar, está proibido de entrar. A questão de ter tatuagens visíveis é tricky. Há sítios onde, por exemplo, nas termas, há sítios onde eles permitem que vocês entrem se vocês conseguirem tapar as vossas tatuagens. Vocês, mas na onça não estás nu. Estás! Mas existem pensos autocolantes, emplastros autocolantes, acho que é assim que se chama, que são cirúrgicos e, portanto, que estão preparados para serem repelentes à água e não descolarem quando estão na água, pelo menos até um certo tempo. E vocês podem pôr na pele, e são de cor de pele também, não são contrastantes. E portanto vocês podem pôr na pele e eles aguentam. Se eu já usei isso, porque eu tenho tatuagens. São pequeninas e dá para cobrir com esses emplastros. Acho que é assim que se chama, pensos autocolantes. Mas depende dos sítios. Agora, se vocês quiserem saber mais sobre esta complexa relação entre as tatuagens e os japoneses e os estrangeiros que lá estão com tatuagens, vejam outro vídeo que está neste canal, que foi feito a partir de um inquérito, com dados estatísticos e compilado com mais exatidão científica do que eu posso dizer aqui. Portanto, eu vou tentar pôr um link aqui no vídeo em cima e na descrição do vídeo para vocês irem ver mais sobre esse assunto. Se vocês têm tatuagens ou conhecem alguém que tem, isso é relevante. Tópico 10. É o último, não é? Tópico 10 é o último. Então, don't underestimate the summer heat and humidity. Isto é óbvio, não é? Mas sim, quer dizer, sim, óbvio. Eu ainda, hoje em dia, ainda fico mind blown, ainda fico super admirada. Que ainda há pessoas que dizem, eu fui ver a temperatura no Japão e no verão é 30 graus e isso não é assim muito em Portugal, em Espanha, na Itália, na Grécia, há 30, 40 graus no verão na boa, portanto eu aguento. E eu fico assim, e tu não viste a umidade? Porque as pessoas veem a temperatura e pensam que só a temperatura é que decide a vossa sensação térmica. Não, meus amores. Não, minhas coisas fofas. A temperatura, sem checarem a umidade, não diz nada. Se vocês tiverem 30 graus e tiverem 70% de umidade é uma coisa, se vocês tiverem 30 graus e tiverem 90% de umidade é outra coisa. Então, há pessoas mais vulneráveis, obviamente é isto, as pessoas mais idosas, as pessoas com insuficiência respiratória, as crianças, as pessoas que desidratam mais rápido por alguma questão de saúde ou de falta de hábito. Eu não diria que é um impeditivo por si. Eu já fiz tours no Japão, a andar na rua durante o dia todo, em agosto, em Tóquio, mas foi horrível, horrível. Eu devia ter cobrado mais às pessoas por isso. Eu não cobrei mais, fiz igual ao que eu faria se fosse um clima tranquilo e confortável em outubro, por exemplo. Mas, tão cedo não me apanham a fazer isso, ou então eu vou ter que pôr a minha FII mais alta, porque é muito mais desgastante para quem está a trabalhar na rua em agosto. E depois no final eles têm uma frase que é engraçada, no chatinho do Matcha. Como eu vos tinha a dizer, eu não vos posso mostrar o artigo aqui, eu não posso fazer estar a gravar o meu ecrã do computador, porque há direitos em relação ao corpo do texto e em relação às imagens, mas eu vou tentar pôr aqui a informação toda, portanto, todos estes tópicos e estas coisas que eu estou a dizer, o original em inglês, os direitos são da Matcha Travel Web Magazine. Eu estou só a comentar e a dar a minha opinião subjetiva. Mas eu acho que no final eles fizeram aqui uma frase que destrói totalmente o que eles tentaram fazer antes. Eu acho que eles deram 2 tiros nos pés. E eu tenho quase a certeza que o editor final, apesar de estar aqui a dizer que é uma editora final não japonesa, eu tenho quase a certeza que esta frase foi aqui colocada pelo editor japonês, que é Do have fun and don't let the rules scare you. Que é aquela coisa do género. Não é natural, estão a ver? Parece que é super forçado. As regras no Japão, às vezes as pessoas que não conhecem bem a sociedade japonesa acham que o Japão tem demasiadas regras. As regras existem por um motivo. As regras por vários motivos, normalmente. As regras existem porque é importante para os japoneses, no Japão, nascidos e criados no Japão, saber com o que contar. Portanto, a existência de regras não lhes traz ansiedade. A não existência de regras é que lhes traz ansiedade.
Saber com o que contar, saber qual é o comportamento expectável, saber como é que deve comportar-se em cada a situação, já não sei falar, é aquilo que traz uma sensação de estar à vontade, estar tranquilo, estar pacífico, estar num sítio com ordem. E, portanto, os japoneses têm uma sensibilidade exacerbada e uma espécie de... Há uma ideia no senso comum que é: os estrangeiros não gostam de regras, os estrangeiros não sabem seguir regras, os estrangeiros são dummy, porque não entendem como é que as regras funcionam, os estrangeiros são animais selvagens, etc, etc, etc. Porque sistematicamente são confrontados com alguns estrangeiros que não entendem qual é a importância das regras e de seguir as regras no Japão e que são desrespeitosos ou estão-se a marimbar para isso ou têm o seu próprio problema pessoal de borderline, personality disorder ou qualquer coisa desse género e não querem saber das regras. Mas é assim, por causa de alguns, todos pagam, por causa de alguns, a ideia generalizada dos estrangeiros é de que eles não conseguem lidar com divertir-se e ter regras ao mesmo tempo. E então, quando temos que lhes falar um bocadinho das nossas regras, nós japoneses temos que lhes falar um bocadinho das nossas regras, temos que ir com muito jeitinho e temos que lhes lembrar que, mas tu mesmo assim vais conseguir divertir-te. Estão a ver? É super paternalista isto. Eu acredito na audiência. Eu acredito que a audiência não é estúpida. Portanto, obviamente que vai haver regras, algumas para as quais vocês não estão preparados, mas é uma questão de saberem que elas existem e prepararem-se. Não me parece que isso vá limitar a capacidade de se divertir de ninguém. E agora o tópico que todos vocês querem ouvir: como é que está a procura de viagens ao Japão no outono e inverno? Ora bem, eu não vou aqui resumir os anos todos, mas basicamente vou-vos dar por tópicos. Primeiro tópico: o Japão anunciou que vai abrir a partir de 11 de outubro e vai repor os protocolos de não ser preciso requerer visto turista para os países que já tinham previamente o protocolo de não ser preciso pedir visto turista antes da pandemia. Número 2. Não ser preciso visto turista para o Japão e não ser obrigatório fazer viagens ao Japão por agências de viagens ou com a supervisão da GNTO vai abrir a partir de 11 de outubro a possibilidade dos estrangeiros irem ao Japão de uma forma mais independente e autónoma. Ponto número 3. Continuam a aplicar-se medidas de controle sanitário, sobretudo porque Portugal, ou os portugueses, ou qualquer portador de passaporte português, ou qualquer pessoa que tenha estado no território de Portugal nos últimos 14 dias, continua a estar abrangido pela regra de estar na lista amarela e não na lista azul. O que significa que não é inteiramente assim, totalmente independente e livre. Existem protocolos de controle sanitário que se aplicam à entrada do Japão. E o último tópico, prévio a tudo isto que eu vou dar a seguir, é: mesmo se vocês quiserem ir ao Japão de uma forma independente depois de 11 de outubro, a corrida já começou e a maior parte das coisas já foram assambarcadas por agências de viagens. E agora vamos ao que temos aqui. Então, eu vou pôr aqui neste vídeo de alguma maneira aquilo que eu tenho estado a consultar ultimamente. Então, primeira coisa, a maior parte das pessoas que quer ir ao Japão já, quando o Japão abrir, já, agora, e que está cheio de vontade de ir, a primeira coisa que vai notar é do preço estúpido das viagens de avião, minimamente decentes. Então é assim, há muitas viagens de avião que vocês podem comprar em companhias aéreas, online, por revendedores, etc., que não se podem fazer. Que não se podem fazer, por exemplo, porque os aeroportos do Japão não reconhecem aquela companhia aérea autoridade para verificar os certificados de vacinação e testagem antes de vocês entrarem no avião e, portanto, quando vocês saem daquele avião, vocês não podem passar a imigração. Número 2, porque vocês não adquiriram o seguro de saúde do governo japonês para lá estarem no Japão e, portanto, não podem entrar no Japão. Número 3, porque aquele avião passou por cima do espaço aéreo da Rússia, que muito poucos passam agora, e, portanto, não pode, etc, etc, etc. As rotas que estão agora a fazer a viagem para o Japão são normalmente rotas mais compridas, elas vão muito pelo norte ou muito pelo sul, pela zona do Catar e do Dubai, então as companhias aéreas também estão a gastar mais combustível e os voos ficaram mais caros. Há muitas coisas que fazem com que os voos ficaram mais caros, mas o bottom line é: os voos estão estupidamente caros. Então eu fiz aqui uma simulação, se as pessoas quisessem ir no final de outubro e se quisessem aproveitar o início do outono no Japão, porque eu já vos disse, o Japão tem um clima
muito diferente. Não olhem só para a temperatura. O primeiro cheirinho do outono no Japão é basicamente a última semana de outubro e o início de novembro. Esse é o princípio do princípio, e mesmo assim vocês ainda não vão estar na época alta de ver aquela beleza natural e aquele fenómeno natural das folhas a mudarem de cor e a ficarem todas vermelhas e bonitas. Chama-se momiji, as flores a ficarem vermelhas e bonitas. E os japoneses passeiam muito e viajam muito nessa altura do ano para irem ver as paisagens. E há alguns festivais, nomeadamente festivais gastronómicos, também são interessantes. De uma maneira geral, é um período muito agradável para se visitar no Japão a partir do final de outubro, assim, a partir de 25 de outubro para a frente, seguramente, mas ainda não é o pico da beleza e o pico da época outonal de passeio. A época outonal de passeio, na verdade, é o fim de novembro, é um mês depois. Mas, mesmo não estando na época mais alta de todas de procura turística, mesmo assim, e aproveitando assim o início do outono, em que ainda não está muito frio, é muito confortável andar na rua e fazer passeios, os voos estão a 3.000 euros. 3.000 euros! Um voo de ida e volta para o Japão. Eu confesso que o meu search foi o mais rápido, portanto, o mais conveniente. Se vocês forem para não necessariamente mais rápido, não necessariamente mais conveniente, com tempos de paragem do transbordo mais curto ou mais inconveniente, com companhias aéreas mais não sabemos se a mala chega ou não, vocês são capazes de ser isto até aos 1.500, mas normalmente é assim. Só para vocês terem uma ideia, vocês conseguiam comprar voos de ida e volta ao Japão, comprados com a devida antecedência, comprados até 3 meses antes da vossa viagem, vocês conseguiam por 500 euros em 2019, ida e volta. E agora os preços são assim. Portanto, se vocês quiserem ir na época alta, 5.000, para aí, está de doidos, está impossível. Se vocês quiserem ir na época alta do outono, que é basicamente o sítio onde vocês conseguem ver as folhas bonitas e aproveitar os eventos que existem em mais partes do território japonês que aquela que os turistas normalmente querem visitar, que é o circuito entre Tóquio e Kyoto, passando pelo Monte Fuji, passando por Osaka, etc. Aquela secção do Japão que toda a gente quer visitar numa primeira viagem ao Japão. Aí vocês vão estar tramados porque vai ter não só voos caríssimos como uma quantidade de gente impressionante. Aliás, por causa desta coisa de... Há cidades que têm hotéis esgotados, que têm a hotelaria esgotada, não é hotéis esgotados, é a hotelaria esgotada. Kyoto tem a hotelaria esgotada no final de novembro. That's it. Encheu. Imaginem o que é que vai ser andar na rua nesta altura. Também não vai ser agradável. Quer dizer, digo eu, pelo meu gosto. Pelo gosto de alguém que quer aproveitar os sítios e quer que as outras pessoas aproveitem os sítios e a melhor experiência possível desses sítios. Outro critério é este boom de procura vai estender-se, essa é outra consequência, vai estender-se no tempo. Portanto, se vocês forem ver mesmo voos mais tarde e pensarem, ok, então eu vou tipo nas férias do Natal e do Ano Novo, porque o Japão também é muito bonito visitar naquela altura, no final do ano, até porque os japoneses fazem uma grande festa no Ano Novo, não é no Natal, no Natal não interessa nada para eles, então, quer dizer, não interessa nada, eles fazem imensas coisas, festivais de luzes e árvores de Natal, mas not the same thing. Eu gosto do Natalzinho na Europa, em particular do Natalzinho em Portugal. Não há nada que bata isso. Mas os japoneses fazem sim uma época festiva muito agradável, muito bonita, para toda a gente aproveitar. Muita coisa na rua a acontecer, muitos festivais de luzes e etc. a acontecer no finalzinho do ano. E sem dúvida o Ano Novo no Japão é uma coisa única. Portanto, se vocês estiverem interessados nesse período, eu também fui ver. Se as pessoas quisessem fazer umas férias assim, por exemplo, entre 26 ou 27, depois do Natal, embarcar e depois ficar no Japão assim, os primeiros 10 dias do ano, mesmo assim continua altíssimo. Continua a 1.300 euros. 1.300 euros é muita diferença em relação ao preço que era anterior. É o dobro, basicamente, do que era anteriormente. E isto é comprando em plataformas online, nem é comprando a companhias aéreas diretamente. Comprando a plataformas online é mais barato, porque vocês têm menos garantias de que, se as coisas correrem mal, têm reembolso de viagem. Normalmente, comprando diretamente às companhias aéreas, vocês, como cliente final, que
compraram diretamente à companhia aérea são elegíveis para o fundo europeu dedicado ao viajante. É um fundo europeu para o qual, mesmo que vocês tenham um problema qualquer, a viagem seja cancelada sem aviso, esse fundo europeu garante que vocês são reembolsados do preço daquele bilhete. Se vocês compraram a companhia aérea diretamente, sem intermediários. Se vocês compraram em plataformas online, já não é assim tão seguro. Portanto, a coisa não desce de todo este ano. Não desce todo este ano, nem nos primeiros dias de janeiro sequer. Então, por causa disso, eu e as outras pessoas que trabalham nesta área de usufruir do património cultural, fazer um turismo responsável, sustentável, com relação com as comunidades locais, achamos que nós não queremos ter nada a ver com esta avalanche de turistas, nós não queremos ter nada a ver com o que vem para aí, é Maranhão, e não queremos ter nada a ver com isso, ok? Assumo que estou muito mais interessada em outro tipo de experiências e proporcionar outro tipo de experiências às pessoas e interagir com a natureza, com o público e com as cidades de uma maneira completamente diferente. Portanto, a coisa a seguir, a época a seguir, em que me parece que é mais agradável, mais economicamente viável também visitar o Japão. É, por exemplo, uma época do ano em que vocês ainda podem apreciar as vistas das montanhas com neve, não só o Monte Fuji, mas todas as outras montanhas com neve, e fazerem pequenos percursos em que veem paisagens lindíssimas e já começam a ver as flores da primavera. Em particular, o Japão tem uma época do ano que é chamada Primavera Ancestral. O Japão antigo, antes da restauração Meiji, antes do século XIX, organizava as estações do ano de uma maneira diferente daquela que organizou depois da ocidentalização. Então a chegada da primavera era a estação da floração das ume, que muitas vezes são traduzidas por ameixeiras, também pode ser medronho, ameixeira ou medronho, algo assim. Na verdade é uma espécie diferente da espécie da ameixeira ocidental. Mas enfim, é a primeira árvore que se cobre inteiramente de flores. E isto acontece ao mesmo tempo em que ainda há neve nas montanhas. Então, este contraste entre uma paisagem de neve, mas os dias já são mais solarengos e as árvores estão cobertas de flores, explodem de flores de repente, faz paisagens incríveis. Então, isto para os japoneses antigos, para a civilização japonesa original, é que era a chegada da primavera. Não era a chegada da primavera pelo calendário ocidental. Isso é o resultado da ocidentalização do Japão no finalzinho do século XIX para a frente. Então, a cultura ancestral do Japão tem uma data específica para a chegada da primavera e é imediatamente antes dessa data e imediatamente a seguir dessa data, porque os períodos da mudança de estação, lá está no calendário antigo do Japão, significam mudança de energia. E segundo o shintoísmo, isso é um período muito volátil, em que as coisas do ponto de vista espiritual tanto podem correr muito bem como podem correr muito mal. Então é preciso fazer muitas cerimónias de purificação. E os santuários Shinto, nessa altura do ano, fazem rituais incríveis e que são de acesso livre e que qualquer pessoa pode ver. Os japoneses vão e veem e desfrutam. São festivais com muitas emoções fortes. São festivais que, mesmo que a gente não seja crente e não seja espiritual, batem um bocado, mesmo do ponto de vista da antropologia e do peso que têm os rituais nas sociedades. É uma coisa muito impressionante de se ver, acho que ninguém fica indiferente. E esta época da mudança da estação no calendário antigo é fenomenal no Japão. E eu queria proporcionar isso às pessoas, portanto, eu criei o programa que está em fase de finalização, que coincide com, acho eu, a primeira parte do ano que vem que se pode realmente visitar o Japão. Eu acho que não é execuível visitar o Japão numa boa experiência, numa experiência imersiva, numa experiência culturalmente enriquecedora, no meio da loucura que vai ser de outubro para a frente. Acho que depois, ali, durante o mês de janeiro e o início do mês de fevereiro, ainda é capaz de ser muito agreste, muito agressivo, o frio e a neve, sobretudo para visitantes ocidentais, em particular da Europa do Sul, que não estão habituados a esse choque, a esse clima. Mas eu acho que a partir do final de fevereiro, quando começa a entrar a época da floração da Zume e todos estes festivais lindos que eu vos quero mostrar, eu acho que aí nós temos a oportunidade. Eu já fui fazer a minha search prévia dos voos, já voltam a estar a níveis decentes, já voltam a estar a 700, 800 euros, já é a níveis decentes de preço, ainda não é o mesmo que era em 2019, mas já é muito mais acessível, sobretudo para pessoas que querem ir 2 pessoas ou
ou vários amigos, porque eu acho que as pessoas não devem propriamente ir numa viagem tão transformadora, que é suposto ter um impacto tão grande nas vossas vidas, completamente sozinhas. Apesar de estarem comigo e apesar de estarem integradas num grupo, mas recomendo que vocês escolham um ou dois amigos ou familiares, até para dividirem o quarto com eles e que servem como vosso interlocutor principal para processar tudo o que está a acontecer. Estão a ver? Porque isto não é turismo, isto é vários furos acima de turismo. Então, sim, é realmente a época do ano em que há menos afluência, não sou eu que digo, são todos os estudos feitos acerca de quando é que são as épocas altas e as épocas de maior afluência na visita do Japão. Eu também pensei neste período do ano por causa disso. Eu acho que as pessoas podem andar à vontade durante esse período, à vontade em tudo, nos transportes públicos, à vontade nos hotéis, à vontade nos circuitos. E também tenho visto ao longo dos últimos anos, tenho consultado as estatísticas, que a floração das sakura é todos os anos mais cedo. Portanto, é possível, é já planeado nesse sentido, que se consigam ver já a floração de Sakura ao longo dos últimos dias deste programa, sobretudo porque nós vamos estar no sul do Japão nos últimos dias deste programa, e no sul do Japão a floração da Sakura acontece consideravelmente mais cedo que, por exemplo, em Tóquio. Portanto, sim, estando no sul de Kyushu, vocês têm altíssima probabilidade de até já apanharem o início da floração das Sakura. Portanto, é o best of. É o melhor que eu consigo fazer, o mais rápido que eu consigo fazer. E sinceramente espero que este programa chegue às pessoas certas, porque o mais importante é chegar às pessoas certas e as pessoas certas chegarem a ele. Pronto. E estou muito contente com o planeamento até agora. Então, se vocês quiserem visitar o Japão numa experiência realmente imersiva, com o acompanhamento num grupo muito pequenino, em que nós vamos fazer coisas únicas, que não são feitas por nenhuma agência de viagens e nenhum package tour, falem comigo. Os lugares são muito, muito, muito limitados e tudo isto vai ficar decidido antes do final deste ano civil, antes do final de 2022. Porque depois disso vocês vão ter acesso à preparação antes da viagem. Vocês vão aprender sobre cultura japonesa, vocês vão aprender frases em japonês, vocês vão ficar totalmente imersos na cultura japonesa e vão realmente começar a viajar antes de viajar, que é a melhor parte. Pronto, vejam mais vídeos deste canal, divirtam-se a explorar o que anda para aqui e mandem as vossas perguntas se vocês tiverem perguntas.